Pessoal, na nossa programação web vamos falar sobre JavaScript. O que é JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível criado a princípio para ser executada em navegadores e manipular comportamentos de páginas web. Então, a princípio, ou em princípio, essa era a ideia do JavaScript, para manipular comportamentos nas páginas web. Só que ele, com a vinda do Node, ele agora tem outra conotação. A gente pode trabalhar com mais profundidade, a nível de servidor também, além de cliente, como era o caso. Eu já citei, inclusive, em períodos passados, que o JavaScript era aquela linguagem muito interessante para você fazer uma validação de CPF, por exemplo, no formulário. É uma linguagem extremamente importante para isso, para esse tipo de validação. E aqui o foco da nossa disciplina inicial é o JavaScript. A gente vai aprender aqui os conceitos desta linguagem. Por que o JavaScript? Porque é uma linguagem moderna, é uma linguagem que possui uma comunidade muito forte. Existe um grupo muito forte por trás dessa linguagem. Se você tiver qualquer dúvida, se você for para a internet, são vários fóruns, vários grupos, e você encontra suporte para essa linguagem. Até mesmo a parte conceitual de exemplos. Então, ela tem uma comunidade muito forte e crescente. Tem muita popularidade. Acredito que todos que trabalham com programação conheçam, pelo menos já ouviram falar do JavaScript. Está em todo lugar, em todos os lugares. Quando se diz respeito ao ambiente web, você não tenha dúvida, tá? Que o JavaScript ele é fundamental. É uma linguagem muito fácil. No nosso caso, que já temos aí uma base da linguagem C e até mesmo da linguagem Java, o JavaScript vai ser muito fácil e muito tranquilo para vocês assimilarem. Nós vamos focar bastante em algumas diferenças para essas outras linguagens que nós já vimos no nosso curso. Bom, é fácil de escrever, como também é fácil de aprender, né? Muito bem, então aqui a gente tem um exemplo de um programa escrito em JavaScript, né? Então, como eu já comentei com vocês, a gente abriu aqui essa apresentação está baseada no editor de texto Visual Studio Code. A gente tem uma playlist lá que mostra como instalar, como fazer as configurações. Aqui o nosso foco vai ser mais a linguagem. Então, observem bem o seguinte. Os arquivos de programação em JavaScript, eles têm a extensão JS. Então, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho um programa chamado exemplo.js. Então, eu abri esse arquivo, criei esse arquivo, e eu digitei essas 6 linhas. Então, vamos aproveitar essas 6 linhas para a gente apresentar alguns conceitos desta linguagem. Bom, inicialmente aqui nas linhas 1 e 2, o que a gente faz? Nós definimos 2 constantes, a constante nome e a constante idade. Bom, a constante, como nós já vimos também lá no nosso curso de Java, e até mesmo de C, nós também utilizamos constantes, tá? Mas é também dessa forma que nós trabalhamos com variáveis. Então, se você vê nome e idade, você tem aquela ideia de variáveis. São variáveis, a variável nome e a variável idade. Mas nesse caso, eu estou definindo como constantes, ou seja, no decorrer do programa, nome não poderá ser alterado. Tá? E essa é a ideia da constante. Tá? Então, eu defini aqui que nome recebe Rubens, idade recebe 51. Observem que a linguagem JavaScript, diferentemente do Java, ela é fracamente tipada, ou seja, as variáveis, os tipos das variáveis são definidos à medida que você define a variável.
Então, quando eu atribuo Rubens, entre aspas, para nome, a partir desse instante, a gente tem que nome é uma constante do tipo string. A mesma coisa a idade. Como nós atribuímos um valor numérico, a gente considera que idade é do tipo numérico, tá? Do tipo number, né? Muito bem. Então, definimos essas duas constantes e logo abaixo, o que a gente faz? Nós definimos aqui uma estrutura condicional. Então, nós fizemos uma comparação. Comparamos idade com um determinado valor. Se idade é menor que 99, observem que a idade ela tem aquela mesma estrutura, a estrutura condicional, ela segue o padrão C, da linguagem C. Então eu faço essa comparação. Se idade for menor que 99, olha, eu coloco entre parênteses, necessariamente. Tá? Eu utilizo o comando if, a condicional if, e eu abro chaves, fecho chaves. Indico que essa condição está sobre esse bloco. Se essa condição for verdadeira, eu utilizo console.log. Vamos entender inicialmente, depois a gente vai explicar mais tecnicamente o significado do console.log, tá? Vamos entender que o console.log seja um comando que imprime um determinado valor numa saída padrão, no nosso caso aqui na tela. Então, o que está entre parênteses, console.log, o que está entre parênteses eu vou imprimir na saída padrão. Então, ele vai imprimir o seguinte, fala, aqui vem a nossa constante nome, sua idade é ótima para começar a programar. Ou seja, quem tem menos que 99 anos está com uma idade maravilhosa, está com uma idade ótima para começar a trabalhar, né? Nunca é tarde. E aqui a gente aprende um outro conceito. Observem o seguinte, olha, o nome, ele recebeu uma string, entre aspas simples. Eu poderia também usar aspas duplas, poderia. Só que aqui eu estou usando um apóstrofe, que tem uma diferença. Aspas simples e aspas duplas não tem diferença, eu poderia usar um ou outro, para poder atribuir aqui para nome. Nesse caso, quando eu uso aspas simples, tá? Isso aqui é conhecido tecnicamente como template string. Por quê? Porque ele me permite criar interpolações. O que é interpolação? O que seriam interpolações ou interpolação? Seria eu concatenar dentro de uma string o valor de uma constante ou de uma variável, como é o caso aqui do nome. Então, quando eu executar esse trecho de código aqui, o resultado vai ser o seguinte, ele vai imprimir o quê? Fala, Rubens, sua idade é ótima para começar a programar. Então, em JavaScript, sempre que eu quero fazer uma espécie de concatenação, eu posso usar esse recurso da interpolação. Basta eu usar esse símbolo aqui do cifrão e colocar entre chaves a variável ou a constante que eu quero utilizar. Tá? Então, esse é o resultado. Então, nesse trecho de código, a gente aprendeu muita coisa. Vocês observem aqui embaixo, olha, eu executei e ele me deu esse resultado. Detalhe. Eu disponibilizei um material para vocês que vocês instalassem um Node. Por que do Node? A gente vai falar mais sobre o Node. Como o nosso foco aqui é JavaScript, eu não vou entrar em detalhes, o Node vai vir depois. Porque o Node vai ser a programação servidor que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Mas o Node, ele funciona como aquele digamos assim, aquele ator responsável por executar um programa JavaScript. Então, eu criei um programa chamado exemplo.js. Eu quero executá-lo. Como é que eu executo? Utilizando Node, o nome do programa, lá no prompt. Tá? Eu teria outras maneiras que eu vou mostrar na prática para vocês como fazer. Tá? Então, uma vez que você instalou o Node na sua máquina,
você consegue executar os seus programas JavaScript. Ok? Então, a gente vai mostrar isso aqui agora na prática. Eu vou alternar lá para o meu prompt de comando. Eu vou aqui para o nosso terminal Hyper, né? Ó, nesse diretório, meu index.js já está lá. Nós fizemos aquele code, espaço, ponto, e ao executar Enter, nós já abrimos aqui o VS Code. Então, para ganhar tempo, a gente já deixou ele aberto. Então, olha só para a gente relembrar um pouquinho, né? Quem não tiver lembrado aí de como é que se trabalha no Visual Studio Code, basta ir lá na nossa playlist de ambientes, né? De ferramentas de ambiente, vocês vão encontrar lá a instalação do VS Code e a parte operacional dele, como inclusive instalar as extensões, entre outras coisas. Né? Então, bom, a gente utilizou aqui o terminal, criamos aqui um novo terminal. Quando eu cliquei em novo terminal, ele abriu esse terminal aqui embaixo. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho vários terminais. Eu posso criar um novo terminal, eu criei um segundo terminal. Posso voltar para o primeiro terminal aqui. Posso ter vários terminais abertos. A gente vai ver muito isso durante o nosso curso, tá? Fiquem tranquilos. Então, eu abri um primeiro terminal e vou digitar Node, que é o que nós instalamos, né? E vou digitar o nome do programa, index.js. Index.js. Aí ele fez exatamente isso, olha. Fala, Rubens. O Rubens entrou aqui, ó. Sua idade é ótima para começar a programar. Ok? Antes da gente concluir, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Eu poderia também executar por aqui, ó. Tem essa opção aqui, ó, executar. Inclusive, eu tenho até uma opção aqui para executar com depuração, ó. Quando eu clico aqui, ó, executar com depuração, eu escolho aqui o Node. Observe que ele já chamou lá, né, o depurador e já executou para mim, ó. Tá? Fez aqui a execução. Observem que a minha saída aqui não é mais o terminal, é o console de depuração. Ok? Bom, então assim a gente encerra esse primeiro momento.